Oi, eu sou a Jaque Conceição, esse aqui é meu canal Coletivo de Jeje e a nossa conversa de hoje é sobre rede social e saúde mental. No último vídeo que saiu essa semana, eu converso com vocês sobre o que é saúde mental. Como é que a gente pode entender e estabelecer critérios para produzir ou para fazer a manutenção da saúde mental? E eu trago para vocês um conceito da psicanálise que eu venho desenvolvendo que chama cansaço racial. O ponto é que, no domingo, a gente recebeu a notícia publicamente que um influencer negro, um jovem baiano de 24 anos, se suicidou. E eu não quis, num primeiro momento, fazer um vídeo sobre isso, porque o suicídio é uma temática muito séria e muito importante. Inclusive, eu recomendo o perfil de uma psicanalista, desculpa, de uma psicóloga, que é a Jeane, que no Instagram chama Saúde Mental da População Negra. Ela tem vários materiais, inclusive artigos publicados de estudos sobre suicídio e racialidade. Ela é uma pessoa que, melhor do que eu, pode trazer para você elementos para aprofundar suas reflexões sobre isso. Contudo, no entanto, eu trabalho com rede social desde quando eu tenho um coletivo de Jeje, e venho produzindo conteúdo para esses espaços, às vezes mais, às vezes menos, já tem pelo menos aí uns 5 anos de forma mais sistemática. E as redes sociais, elas não são um espaço agradável para pessoas que ao longo da vida sofreram violências, principalmente psíquicas e emocionais, como as pessoas negras, como as mulheres negras, e como a maioria das mulheres no Brasil que foram vítimas de abuso. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando uma pessoa sofre um processo longo de abuso sexual, financeiro, emocional, psicológico ou racial, e muitas vezes vários desses abusos de forma sistemática e concomitante, a autoimagem que a pessoa cria de si normalmente tem bastante distorção. Pessoas que vêm de um longo histórico de abuso buscam uma necessidade constante de aceitação, de acolhimento e de autoafirmação. Mas esse processo muitas vezes está baseado no olhar do outro. E esse é o perigo e o problema das redes sociais. Então, eu queria começar ou seguir nesse vídeo dizendo que rede social é só rede social. Rede social não tem nada de extraordinário. Você não é mais inteligente porque fez um comentário fechante na rede social. Você não é mais esperto. Você não é mais bonito. Nem é mais burro, nem é menos esperto, nem é mais feio ou burro, porque você não tem uma quantidade X de seguidores, não frequenta esse ou aquele lugar, ou não tem razão numa discussão através de posts. Rede social é apenas rede social. Rede social, supostamente, deveria ser um espaço de conexão. A primeira rede social criada foi criada em 1995, chamada Classmate. E o objetivo dela era algo similar com o Facebook, mas era voltado para alunos de uma escola específica nos Estados Unidos, para conectar esses alunos para que eles pudessem manter e trocar notícias sobre suas vidas depois da escola, depois do período escolar. Mas a possibilidade de conexão que as redes sociais trazem, e eu posso falar por experiência própria, porque o Digeja é uma empresa digital e eu tenho milhares, de verdade mesmo, milhares de alunos espalhados por vários lugares do mundo, pessoas que eu só conheço de forma digital, pessoas com quem eu compartilho a minha vida de modo digital, há clientes com quem eu trabalho que eu nunca vi presencialmente, porque o mundo digital, ele é um mundo também que opera assim como o mundo não digital. E a gente pode pensar que os filmes dos anos 80 sobre inteligência artificial eram uma forma de sinalizar para esse mundo cada vez mais conectado, cada vez mais digitalizado e cada vez mais artificial. Eu vou compartilhar com vocês o meu Instagram para a gente poder observar algumas coisas sobre como a rede social não é um lugar bom para pessoas que têm. O ponto que eu quero trazer, talvez, é que a gente tem que estabelecer com as redes sociais uma relação de bastante credibilidade. No sentido de que a gente não pode tomar que aquilo que é dito ali, de fato, traduz quem nós somos, nem para o bem,
e nem para o mal. E que é muito importante que, para além daquele espaço virtual, a gente mantenha espaços presenciais de troca de afeto. Ou, se a gente só tem o recurso da virtualidade como um espaço acessível, porque às vezes uma roda de conversa acontece 8 horas da noite, e aí você pode fazer da sua casa enquanto você cuida do seu filho, a gente precisa aprender a selecionar os espaços virtuais que a gente vai frequentar. O mundo digital, o mundo virtual, é um instrumento potente de manutenção das hierarquias raciais e de gênero. A própria ideia dos filmes de ficção científica que acontecem lá nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, vão reforçar essa ideia de uma narrativa simbólica de uma hierarquia racial. Por exemplo, a gente pode pensar que a Octavia Butler, que é uma escritora negra de ficção científica norte-americana, ela vai romper com muitos dos paradigmas da ideia da ficcionalidade científica, por exemplo, destituindo ou deslocando a narrativa do perigo nos ronda. A rede social, assim como a ideia de ficção científica, enquanto um gênero narrativo, porque a rede social é um gênero narrativo, ela narra histórias através de imagens e de vídeos. Ela também vai articular uma certa ideia de perigo. Perigo em ideias dissonantes, perigo em ideias não normativas, perigo em ideias que não reforçam o status quo e a estrutura historicamente construída. Por isso que corpos negros, corpos não normativos, corpos femininos são tão duramente atacados nas redes sociais, porque imageticamente eles reforçam a ideia de que há um perigo. Então, eu vou dar 2 exemplos dessa ideia dos filmes para a gente pensar como é que isso se traduz nas redes sociais e a gente começar a produzir mecanismos de uma relação crítica com as redes sociais. Isso é urgente. Isso é urgente. Saúde mental não é só ir para a terapia e esperar que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista te traga a cura. Saúde mental é também um processo de autodeterminação, de autoconhecimento, de automobilização. Eu preciso fazer esse movimento. Eu super posso trabalhar com o Instagram e com o YouTube desde que eu consiga estabelecer uma relação de criticidade com esses espaços. Eu sempre falo para as minhas alunas no coletivo de GEG que trabalho é só trabalho. Trabalho não é o que te define. Rede social é só rede social. 33 mil seguidores no Instagram, sei lá quantos inscritos no canal de YouTube, não define quem eu sou. É um instrumento de trabalho. E assim como eu uso a docência como um instrumento para levar para pessoas negras, para pessoas brancas, para levar para a população possibilidades de reflexão e de emancipação, a gente também pode usar a rede social para criar outras narrativas, mas a gente precisa ter com ela uma relação muito crítica. Eu nem sei para quem esse vídeo interessa, se é que ele interessa para alguém, mas eu fiquei tão atravessada pela narrativa do suicídio do influencer Rodrigo Amendoim, principalmente por ser uma mulher com histórico suicida. Eu tive 3 crises de suicídio, de tentativa de suicídio ao longo da minha vida, e eu faço terapia e faço análise há muitos anos para conseguir lidar com todas essas camadas de pressões e de sofrimentos e de angústias que nós, enquanto pessoas negras, vivenciamos, que, para mim, levar uma reflexão sobre o que é rede social é muito importante para a gente pensar as narrativas que circulam nesse espaço. Então, nos anos 80, a gente vai ter 2 tipos de filme de ficção científica que depois vão se reorganizar, se reinventar em outras narrativas, mas que vão fixar uma estrutura narrativa básica. Primeiro, o perigo vem de fora. Então, filmes apocalípticos aonde um grupo quer invadir o território do outro para tomar o que sobrou, reforça essa ideia, principalmente na cultura norte-americana, de que o estrangeiro é perigoso, de que o estrangeiro quer vir do seu território destruído para ocupar esse território seguro. A gente vai ter vários filmes nos anos 80 e 90, mas essa narrativa se reorganiza. 2012, Elysium, Jogos Vorazes, são uma série de filmes que vão reforçar essa ideia de que o que está fora é perigoso. Temos que nos armar. E isso vai reforçando uma narrativa simbólica no inconsciente das pessoas de que tudo que é diferente é profundamente perigoso. Então, quando na rede social pessoas quebram discursos normativos e padrões imagéticos normativos, elas estão acionando esse gatilho inconsciente culturalmente construído de que tudo que é diferente é perigoso, persiga, destrua. E aí, no mundo das imagens, é na autoestima da pessoa
que isso bate direto. Pessoas com longo histórico de abuso têm dificuldade de lidar com a sua própria imagem. Elas precisam da aceitação do outro. Pessoas negras têm 500 anos de abuso coletivo e mais uma série de experiências individuais de abuso. Por aí a gente faz o cálculo e consegue imaginar o tamanho do estrago que isso faz no psicológico de uma pessoa negra na sociedade brasileira. Uma outra narrativa muito importante desses filmes de ficção científica é a ideia de que a natureza, os pássaros, as árvores, precisam ser controlados. A natureza é imprevisível e a natureza é feminina e ela precisa duramente ser controlada e ser combatida. Filmes como Ataque de Tubarão, Ataque das Piranhas, Ataque das Aranhas, Ataque das Abelhas reforçam essa ideia de que coisas tão inofensivas e tão bonitas ou tão distantes da nossa realidade são perigosas, porque a natureza precisa ser controlada. Não é por acaso que o auge desses filmes de enfrentamento à natureza, enfrentamento à ideia do feminino, porque assim como o corpo feminino, a sociedade não sabe muito bem como funciona. Imagina que o clítoris só foi descoberto de forma completa em 1969. Até 1969, não se fazia a menor ideia científica do que era um clítoris. E cada vez mais a ciência aponta que a única função do clítoris é oferecer prazer para o corpo feminino. Para um corpo que produz, né? Um corpo detentor, um corpo que possui um clítoris, não necessariamente um corpo feminino. Me expressei de forma equivocada. Mas para um corpo que possui clítoris. A única finalidade do prazer do clítoris é essa. E o tempo todo a gente precisa estar atento aos nossos discursos, porque a nossa percepção é normativa. Nós somos ensinados a pensar no masculino e a pensar no sentido binário dos gêneros. Então, se perceber e se corrigir é um mecanismo importante de forçar o cérebro a entender a importância também de uma narrativa diversa, não só de uma narrativa binária ou normativa. E isso é um exercício permanente, um exercício constante, um exercício de erros, mas de necessidade de autocrítica. Mas esses filmes sobre a natureza, sobre a necessidade de controlar a natureza, estão intimamente conectados com a necessidade de controlar o feminino e a sexualidade. Quem não lembra dos filmes sobre ataques de tubarões? Num dos filmes que eu me lembro, a mulher está nadando num tanque com um tubarão e ela é estuprada pelo tubarão. Ela é literalmente estuprada pelo tubarão. Essa ideia da periculosidade da sexualidade não normativa, né? O estupro não faz parte de uma ideia de sexualidade normativa, e um tubarão que mantém uma relação sexual com uma mulher é algo fora da normatividade da ideia da sexualidade. Então, essa ideia de uma sexualidade não normativa, que vai reverberar nos corpos não normativos e nas quebras de paradigmas binários, e essa ideia do feminino / natureza como algo que precisa ser controlado porque é perigoso, é alimentado também nas narrativas das redes sociais. Principalmente das redes sociais, como Instagram, como Facebook, que se alimentam da produção de imagens e de repertórios que reforçam os lugares comuns de controle social. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas das coisas, dos comentários que eu recebo no meu perfil do Instagram. Eu poderia super fazer também os comentários que eu recebo no meu perfil nos vídeos aqui no YouTube, para a gente ter uma ideia de como rede social não é um lugar saudável para pessoas negras, e que parte do trabalho de ser alguém que produz conteúdo para a rede social passa pelo lugar de ter uma relação de muito autocrítica com esse espaço. E sempre tendo claro que a rede social não te define. Talvez eu esteja fazendo esse vídeo para jovens que estão começando a viver a vida social e produtiva agora, e que percebem na rede social uma possibilidade não só de reconhecimento, como de inserção, de ascensão e de aceitação, principalmente para jovens pobres e periféricos, que vêm de espaços e de vivências sociais com pouco repertório emocional para ajudar a lidar com essa pressão, tanto a autopressão quanto a pressão externa. E que esse acúmulo de experiências individuais e coletivas que culminam com essa dificuldade de produzir uma imagem de autoaceitação numa sociedade racista é fortemente afetada pelas redes sociais. Então, talvez eu esteja fazendo esse vídeo de forma inconsciente para esses jovens,
dizendo que a rede social não define quem você é. A minha rede social não define quem eu sou. O meu trabalho não define quem eu sou. O meu título não define quem eu sou. O que define quem eu sou são as crenças e os valores que eu carrego. O que define quem eu sou são os desejos e os sonhos que eu compartilho. O que define quem eu sou são as possibilidades de construção coletiva com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, no meu terreiro, que eu sou capaz de produzir. Rede social, diploma acadêmico, salário, viagem para a Europa, marca de sapato, nada disso define quem você é. Quem define o que você é a sua jornada, é a sua origem, é a sua história. Isso é que define quem você é. Bom, então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela. Deixa eu aumentar aqui. Eu espero que vocês estejam vendo aí a minha tela. Bom, esse aqui é o painel de entrada do meu Instagram. Recentemente, eu publiquei um vídeo, um Reels, que ele tá com quase 500 mil visualizações. Vamos ver se eu consigo achar ele. Esse aqui, ó. Vamos esperar abrir. Eu publiquei isso, um vídeo de 15 segundos, que recebeu 35 mil curtidas, ele está com quase 500 mil de visualizações. Mas o que me chama atenção, eu não vou conseguir abrir os comentários. O que me chama atenção nesse vídeo são os comentários. Os comentários, eles vão falar. Aí é que tá um problema, né? Porque a pessoa nunca lembra qual é a senha. A pessoa nunca lembra qual é a senha. Não vou conseguir abrir. O que me chama atenção nesse vídeo são os comentários dele. Por quê? Porque ele traz comentários bastante violentos e agressivos. E uma boa parte, eu vou parar de compartilhar a tela porque eu não vou conseguir abrir para a gente ver os comentários. Os comentários que ele apresenta são comentários bastante agressivos. São comentários, e eu queria que vocês vissem, eu queria mostrar para vocês, embora eu possa ler pelo meu Instagram, os comentários para esse vídeo. Você sabia? Eu queria que vocês vissem, mas são comentários bastante agressivos. Então, comentários que dizem pelo menos assim. E veja que eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa que tem uma construção pública, né? Quem me acompanha sabe que eu trabalho sistematicamente com discussões raciais, estou fazendo formação sobre isso, tenho uma plataforma, um canal no YouTube, prêmios, e as pessoas vêm no meu comentário e fazem comentários aqui no sentido de desqualificar o que eu estou falando. De dizer que o que eu estou dizendo não é correto, uma besteira, que eu estou, ao invés de contribuindo para a discussão racial no Brasil, eu estou piorando a discussão racial no Brasil, que eu sou um lixo, que eu sou imbecil, que eu sou burra, que eu comprei meu diploma no lixo. São esses os comentários que eu recebo num vídeo de 15 segundos no meu perfil do Instagram. Que é inadmissível que uma pessoa como eu seja doutora, que eu não sei o que eu estou falando, que eu comprei o meu diploma da faculdade. Quando eu respondo de uma forma um pouco mais ríspida, as pessoas dizem: você comprou o seu diploma da faculdade no fim da feira? Você pegou o seu diploma no lixo? Você é um lixo. Você não presta.
São esses os tipos de... Que eu sou um lixo são os comentários mais comuns que tem no vídeo. E essas pequenas coisas levam a um processo de desgaste profundo. Hoje, e quando eu decidi trabalhar mais tematicamente com rede social, eu já estava divertida dessas questões. Mas quando a gente não tem uma rede de apoio, uma rede de amparo, que a gente pode conversar sobre isso, ou outras referências que nos possibilitem outras perspectivas sobre nós mesmos, a possibilidade de que a gente passe a ler essas coisas que aparecem aqui no celular e comece a acreditar com essas informações, elas são muito, muito possíveis. Porque isso, de alguma forma, afeta a percepção que nós temos sobre nós mesmos. E no caso de pessoas negras que vivem numa sociedade com poucos referenciais positivos fora de estereótipos, a chance de que isso afete o nosso emocional e se conecte com as nossas experiências traumáticas intensifica o nosso nível de sofrimento emocional e leva a gente a situações extremas, como a autoagressão física, que pode ocasionar um processo de suicídio. Queria muito ter conseguido abrir para vocês verem isso no meu Instagram. Queria muito que vocês pudessem ler esses comentários para que vocês percebam o quanto isso é nocivo, mas eu quero de novo reforçar algo que para mim nesse vídeo eu acho que ele é muito importante. Nós, enquanto pessoas negras, não nos resumimos às ideias que são construídas de forma pré-concebida sobre o que é ser negro. Nós podemos e nós devemos construir uma autopercepção e rede social é só rede social. Tem um samba da Teresa Cristina que eu adoro, que é um samba que chama, se não me engano, Deixa Pra Lá. Eu adoro esse samba, e eu acho que ele cai muito conectado com essa ideia de que rede social é só rede social, trabalho é só trabalho, marca de roupa é só marca de roupa, status é só status. Não é isso que traduz quem você é, não é isso que traduz a sua jornada. No samba, ela diz o seguinte: se teu amor falou que não vai mais voltar, deixa pra lá. Se você ficou em último lugar, deixa pra lá. Se tudo começou na hora de acabar, deixa pra lá. Se você não passou neste vestibular, deixa pra lá. Deixa que esta vida um dia muda. Você tem que assumir, e se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se não tem viola para te acompanhar, deixa pra lá. Se nesse ano a escola não vai desfilar, deixa para lá. Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar, deixa para lá. Se também faz um canto para ninguém gostar, deixa para lá. Deixa que essa fase é passageira, amanhã será melhor e você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser essa e já não tem luar, se você foi à festa e não pode dançar, se a sua companheira já não quer lhe dar, aquele amor antigo que só faz vibrar, deixa pra lá. Se você tem ideia e não pode falar, deixa pra lá. Se faltou com a plateia e ninguém quis ligar, deixa pra lá. Se você foi à feira e não pôde comprar, deixa pra lá, porque o dinheiro é pouco e não pode gastar. Deixa pra lá. Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que assumir, e se o próprio amigo acusa, você deve resistir. Se teu amor falou que não vai mais voltar, deixa pra lá. Eu já vou parar de cantar, deixa pra lá, porque já é hora de acabar. Deixa pra lá. Deixa, não perturbe a sua vida. Carnaval já vem aí. É brincar com o povo na avenida, descobrindo que não vi. Eu sei que para nós, enquanto pessoas negras, é muito difícil conseguir lidar com a demanda de cobranças e de lugares que nós somos forçados a percorrer e que nós somos sistematicamente colocados. Mas nós podemos, a nossa geração, principalmente a nossa geração, que é essa geração que acessou esse mundo de inclusão que se abre com a política de cotas, ProUni, acesso ao ensino superior, ascensão econômica, a nossa geração pode e deve romper o ciclo de violência emocional, fazendo um movimento
da iniciativa. Saúde mental é o quanto a gente é capaz de mobilizar recursos para o nosso bem-estar individual e coletivo. Não é uma espera passiva. A saúde mental é uma espera ativa. Hoje, a gente tem mais recursos financeiros, emocionais e de conhecimento para tomar posse da nossa história e não precisar do mundo branco determinando quem nós somos e o que nós podemos ser. E pela última vez, rede social é só rede social. Diploma é só diploma. Trabalho é só trabalho. Quem você é, a sua jornada, o seu caminho, não se determina, não se fixa e não se limita a nada disso. Se expande, amplia, potencializa, porque nós somos potência.